Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a compartilharmos um texto que está no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 5. E o texto diz assim: Prosseguiu Deus, não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós, em várias ocasiões das nossas vidas, nós perdemos oportunidades, perdemos bênçãos sobre as nossas vidas, por nós não entendermos os contextos circunstanciais e ocasionais que rodeiam a nossa vida. Por que eu digo isso, irmãos? Porque quando nós vemos quem é que está sendo tratado dessa maneira por Deus, Moisés. Quem é Moisés? Moisés, irmãos, não é uma pessoa comum como eu, como você. A vida dele toda mostrou que ele era ele tinha uma predestinação divina para uma missão, inclusive acima da capacidade dele, fato que não o impediu, porque Deus proporcionou as ferramentas na vida, proporcionou todo um entorno dele para que ele fosse capacitado para a missão a qual ele havia sido predestinado por Deus. E essa questão cultural do tirar os sapatos, tirar as sandálias, para nós é uma coisa comum, uma coisa que não diz nada para nós, porque nós não conhecemos o contexto da época. Quem é que era descalço? Quem andava descalço na época de Moisés, nessa época bíblica? Escravos. Eles não tinham direito de ter sapato, de ter sandália. Quem eram eles? Eles eram os seres humanos mais baixos na escala social. Eram os escravos. Por conta disso, Deus ele fala com Moisés. Irmãos, Deus não estava falando com uma pessoa comum. Ele estava falando com alguém que ele, Deus, havia escolhido para ter uma formação real, para ter uma formação de príncipe, irmãos. Desde o seu nascimento, Moisés ele mostra, quando ele nasce, ele é colocado no cesto, colocado no rio, a filha do faraó vê aquela criança e pega e leva para o palácio, ele é criado como rei. O que ele tinha de diferente, irmãos? Centenas, talvez milhares de crianças haviam morrido. Porque essa era a ordem do rei. Para matar todos os meninos. Não obstante esse fato, Moisés escapou e escapou para uma melhor. Ele foi criado, irmãos, foi preparado para ser um rei. Moisés, ele mostra no episódio onde ele mata um egípcio, que ele tinha capacitação para lutas. Ele foi capacitado para guerra, para arte, para línguas, para tudo. Ele teve uma criação sendo capacitado para ser um príncipe. Ciências, ele foi capacitado, porque Deus assim determinou. E quando Deus manda ele tirar as sandálias, Deus está falando: abaixa. Menos Moisés. Se coloca na posição de servo, de escravo, porque eu vou tratar com você e você tem uma missão muito grande. Então, queridos, que nós tenhamos esse conhecimento
de que Deus exige de nós. Mas o que eu quero ressaltar, irmãos, é quando Deus fala com ele, o lugar que você está é santo. É a presença de Deus que faz a santidade. E Deus exige reverência, Deus exige humildade, Deus exige. O que é reverência, irmãos? Reverência é um temor santo, é um respeito. Sabe, irmãos, que nós tenhamos, queridos, essa atitude que Deus espera de nós. Porque só aí então, irmãos, nós estaremos aptos a servir a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo, com todo o nosso espírito, se nós nos apresentarmos de Deus do jeito que Ele quer, não que nós queremos. Quando nós buscamos, entramos na presença de Deus, se nós fazemos isso, de entrarmos na presença de Deus com roupas que escandalizem, que façam uma pessoa pecar por nos julgar. Quando nós fazemos alguém pecar por conta de qualquer atitude ou ato nosso, nós estamos pecando duplamente, irmãos. Porque nós não estamos fazendo algo conveniente, uma coisa que é lícito, mas não convém. E nós estamos ainda fazendo uma outra pessoa pecar. É por isso que Deus exige essa reverência. Na presença de Deus, irmãos, nós temos que nos apresentar como o nada que somos, diante de tudo que nós necessitamos. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Criador. E a Ele nós devemos reverência, temor, para que a nossa vida tenha um sentido. Senão, irmãos, nós apenas praticamos uma religiosidade inócua, fútil. Adorar a Deus em espírito e em verdade é se apresentar diante de Deus do jeito que Ele quer, não do jeito que nós queremos, ou achamos, ou pensamos. Que Deus abençoe a todos. Amém?